Se o conhecimento liberta, então vamos ser livres. Vamos aprender. Eu sou a professora Janiele, do Colégio Nunes Moraes, e hoje nós vamos estudar sobre o predicado verbo nominal, sendo o predicativo do objeto. Então vamos lá. Na página 123 do livro Descobrindo a Gramática, nós temos uma tirinha. E vocês vão precisar fazer a leitura dela. Em seguida, vamos analisar a oração. Deixei esse quadro torto. Observem, deixei esse quadro torto. Neste caso, eu consigo identificar o sujeito da oração? Quem deixou o quadro torto? Podemos observar e identificar esse sujeito pela desinência do verbo deixei. Eu deixei. Trata-se de um sujeito oculto, um sujeito que eu não consigo identificar apenas através da desinência do verbo. Agora, já no item B, observe as duas orações que podem ser identificadas ou desmembradas da primeira oração. Então, primeiro, eu deixei esse quadro, e a segunda oração, o quadro ficou torto. Observem que na primeira oração, esse quadro é o objeto direto, enquanto que na segunda oração, torto é o predicativo. Conseguem perceber que, portanto, na primeira oração eu tenho um verbo transitivo direto, ou seja, predicado verbal, enquanto na segunda eu tenho um verbo de ligação, portanto, predicado nominal. Ainda para chegar ao conceito, agora na página 124, observem, unindo as duas orações, deixei esse quadro e o quadro ficou torto, eu teria, eu deixei esse quadro torto. Portanto, unindo duas orações, uma com predicado verbal e outra com predicado nominal, eu teria uma oração com predicado verbo nominal, certo? Eu deixei esse quadro torto. Uma oração com predicado verbo nominal. Agora, na página 124, questão 2. Responda analisando a oração. Deixei esse quadro torto, onde deixei é um verbo transitivo, esse quadro é objeto direto e torto é o predicativo do objeto. No item A, o verbo do predicado deixei esse quadro torto é classificado como verbo transitivo. Eu deixei o quê? Deixei esse quadro. Se precisa de complemento, é um verbo transitivo. No item B, no predicado aparece um predicativo, qual é ele? Então, aparece uma característica, um adjetivo, por exemplo. Portanto, nós podemos observar a palavra torto, trata-se do predicativo. Agora, no item C, esse predicativo refere-se a que palavra? Qual a função sintática dessas palavras? Bom, no item C, o predicativo torto refere-se a quadro. Não sou eu que estou torto, não é o sujeito que está torto, mas sim o quadro, o objeto direto. Portanto, torto é o predicativo do objeto. E no item E, esse predicativo refere-se a qual palavra e qual a função sintática dessas palavras? Veja, eu tenho no item C, no item D. Portanto, trata-se do predicativo do objeto. E no item E, assim, o predicativo sublinhado na oração deixei esse quadro torto é formado de que maneira? Vamos observar? Deixei é um verbo
transitivo. Ele está seguido por um objeto, o objeto direto. E logo após o objeto, nós temos o predicativo do objeto. Quem está torto? O quadro, ok? Portanto, na oração, deixei esse quadro torto. O predicado sublinhado é um predicado verbo nominal com predicativo do objeto. Deixei esse quadro torto. Tudo isso é o predicado verbo nominal cuja palavra torto é um predicativo do objeto, este quadro. Seguindo com a aula, vamos para a página 125. Temos um conceito aí bastante interessante, já vimos na aula anterior, mas é importante nós relembrarmos. O conceito sobre o predicado verbo nominal. Vamos lembrar então. O predicado verbo nominal possui dois núcleos. Um verbo que pode ser intransitivo, não precisar de complemento, ou transitivo. E aí, nesse caso, pode ser transitivo direto ou indireto. E ele também vai apresentar um segundo núcleo, que seria um predicativo do sujeito. Vai indicar uma qualidade ou estado do sujeito, ou ainda um predicativo do objeto, que indica qualidade ou característica do objeto. Já na página 125, leia e complete a análise sintática por extenso da oração com predicado verbo nominal e predicativo do objeto da atividade 1. Deixei esse quadro torto. Gente, depois dessa, esse quadro nunca mais se ajeita. Mas vamos lá, vamos fazer essa análise. Sujeito desinencial ou oculto, a gente não consegue, ele não está explícito, está subentendido, só conseguimos observar através da observação do verbo, da desinência verbal. Portanto, o pronome eu. Trata-se de um predicado verbo nominal, pois possui dois núcleos. O predicado é deixei esse quadro. Cadê o resto? Deixei esse quadro torto. E o verbo transitivo direto, deixei. Primeiro núcleo do predicado verbo nominal. O objeto direto, esse quadro, está completando o sentido do verbo deixei. Deixei o quê? E o núcleo do objeto seria quadro. Agora vamos observar. O adjunto adnominal do objeto, a palavra que acompanha o objeto quadro, seria o demonstrativo esse. E o predicativo do objeto, ou seja, que palavra caracteriza o objeto? O adjetivo torto. E agora, neste caso, é o segundo núcleo do predicado verbo nominal. Fazendo a análise agora no gráfico dessa mesma frase, eu deixei esse quadro torto. Alguém, por favor, ajeita esse quadro. Eu tenho como sujeito desinencial ou oculto o pronome substantivo eu. O predicado verbo nominal é dividido da seguinte forma. O verbo transitivo direto, deixei. Deixei o quê? Que palavras completam o sentido do verbo? Deixei esse quadro. O objeto direto, portanto, esse quadro é composto por um adjunto adnominal, esse, que é um pronome adjetivo, e o núcleo, quadro, que é um substantivo. Acompanhando o objeto, nós temos o adjetivo torto, que neste caso é o predicativo do objeto. Lá na página 126, nós contamos com a estrutura mais comum, as estruturas do predicado verbo nominal. Observem então. O predicado verbo nominal pode ter as seguintes estruturas. A primeira, ele é composto por um verbo intransitivo mais o predicativo
do sujeito. Vejam, os excursionistas partiram ontem animados. Eu poderia dizer apenas que os excursionistas partiram. Partiram é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. E agora, depois do verbo partiram, nós temos o predicativo animados. Quem é que estava animado? Os excursionistas. Agora, observem, as noites de inverno chegaram muito frias. Poderia simplesmente dizer, as noites de inverno chegaram. Seria suficiente. Mas aí eu tenho logo em seguida o predicativo frias. O que estava fria? As noites de inverno. Então, eu tenho aí o predicativo do sujeito. Já na segunda ordem, nós poderíamos ter um verbo transitivo, e aí vamos lembrar, o verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento. O objeto, que é o seu complemento, e o predicativo do sujeito. Então, vejam, a cantora olhava os fãs ansiosa. Vejam, olhava é um verbo transitivo direto. Olhava o quê? Olhava os fãs. Portanto, olhava é o verbo transitivo e os fãs é o objeto. Mas e ansiosa? A palavra ansiosa refere-se à cantora. Portanto, ansiosa é o predicativo do sujeito, a cantora. Já na segunda oração, o rapaz recebeu a notícia eufórico. Quem recebeu, recebeu algo, portanto, a notícia. Recebeu é o verbo transitivo e a notícia é o complemento do verbo, o objeto. Mas eufórico. Eufórico não se refere ao objeto, não se refere à notícia, refere-se sim ao sujeito, o rapaz eufórico. Portanto, também predicativo do sujeito. Já no terceiro ponto, eu tenho um verbo transitivo, que exige complemento, mais o seu objeto, ou seja, mais o seu complemento, e mais o predicativo agora do objeto. Agora eu vou dar uma característica ao objeto. Os esgotos tornavam. Tornavam é o verbo transitivo. Tornavam o quê? Tornavam os rios. Portanto, verbo transitivo direto. Os rios é o objeto direto. Os rios poluídos. Quem estava poluído neste caso eram os rios. Portanto, poluídos é o predicativo do objeto. Já na frase, nomearam Bruno diretor da empresa, nomearam quem? Nomearam Bruno. Bruno é o objeto e diretor da empresa seria o predicativo. Agora vamos lá. Página 126, primeira questão. Nós temos aí uma tirinha. Eu adoro fim de ano. E eu encontrei a decoração de Natal perfeita. Agora vão e subam no telhado. Adivinha quem vai encontrar um rato no meio dos presentes? Bom, não é tão engraçado quanto a gente fazendo a leitura, mas vamos lá. Releia a oração do segundo quadrinho. E eu encontrei a decoração de Natal perfeita. Observem que e eu encontrei a decoração de Natal é, na verdade, o predicado verbal, enquanto a decoração de Natal estava perfeita, é o predicado nominal. A oração e eu encontrei a decoração de Natal perfeita apresenta um predicado verbo nominal, pois possui dois núcleos. Encontrei e perfeita. Gente, observem que sempre que eu tiver um predicado verbo nominal, eu posso dividi-lo em dois. Uma oração com predicado verbal e outra com predicado nominal. Lá na página 127, questão 1 ainda, nós vamos fazer o mesmo. Nós temos 4 orações com predicado verbo nominal e nós precisaremos dividi-las. Dividir em predicado verbal e predicado nominal.
Então, os jurados julgaram o réu inocente. Vamos observar os núcleos. Os jurados julgaram. Julgaram quem? Julgaram o réu. Portanto, os jurados julgaram o réu é um predicado verbal. Já no segundo caso, tendo como núcleo o predicativo inocente, inocente é uma característica do réu. Portanto, o réu era inocente. Não vamos esquecer que quando eu tenho predicado verbo nominal, o verbo de ligação vai estar subentendido, ele não vai estar explícito na frase. Já no item B, o engenheiro considerou as construções muito frágeis. Nós podemos dividir o predicado verbo nominal considerou as construções muito frágeis em dois. O engenheiro considerou as construções. O engenheiro considerou o quê? As construções. Este é o predicado verbal. Agora, como eram estas construções? Como elas estavam? Como foi essa consideração? As construções pareciam muito frágeis, portanto, predicado nominal. No item C, todos achavam Beatriz encantadora. Vamos fazer essa divisão. Achavam Beatriz encantadora. A gente pode observar que o predicado verbal é todos achavam Beatriz. Achavam quem? Achavam Beatriz. Agora, o que achavam de Beatriz? Como ela era? Beatriz era encantadora, portanto, predicado nominal. Gente, não vamos esquecer... Calma. Não vamos esquecer que a questão 1, que está na página 127, tem até o item D. O item D, vocês podem dar uma pausa no vídeo agora e responder sozinhos. Nós vamos fazer a correção no final da aula. Vamos então à questão 2 agora. Observem, os jovens assistiram ao jogo. Os jovens assistiram ao jogo é o predicado verbal. Já os jovens estavam entusiasmados é o predicado nominal. O que nós precisamos fazer? Unir essas duas orações em uma só, formando assim um predicado verbo nominal. Os jovens assistiram ao jogo entusiasmados. Oração com predicado verbo nominal. Já no item A, e aí eu sei que vocês estão ansiosos por saber, o item C vocês também vão fazer sozinhos, tá? Então, prestem bastante atenção. No item A, nós temos as seguintes orações. O tribunal julgou o rapaz, e o rapaz é culpado. Unindo essas duas orações, nós temos o tribunal julgou o rapaz culpado. Observem que o rapaz aí é o objeto do verbo julgou. Portanto, o culpado é o predicativo do objeto. No item B, o cliente acusou o advogado, predicado verbal, e o advogado foi incompetente, predicado nominal. Analisando ou unindo essas duas frases, nós temos o cliente acusou o advogado de incompetente. Trata-se, portanto, de um predicado verbo nominal. Vejam, o cliente acusou alguém, acusou o advogado. O advogado é o objeto do verbo. Agora, de incompetente, essa característica do advogado. Portanto, a expressão de incompetente é o predicativo do objeto. Vejam que esse predicativo também pode ser antecedido por preposição. Questão 5, página 129. Olha, a gente não vai responder a questão 3 e 4, pois tratam de predicado nominal e predicado verbal, e nós já respondemos muitas questões sobre predicado verbal e nominal. Vamos concentrar agora no predicado verbo nominal, certo? Então, vamos lá.
Vejam, os cães e gatos saíram cheirosos após o banho. Vamos analisar, vocês podem ver o gráfico na página 129, eu fiz aqui a análise por extenso com vocês, então vamos ver. Identificamos primeiro o sujeito. Como ele é classificado? Sujeitos saíram cheirosos após o banho. Quem saiu? Os cães e gatos. Portanto, de quem se fala? Dos cães e gatos. Trata-se de um sujeito composto, porque eles apresentam dois núcleos. Eu estou falando de dois seres, cães e gatos. Já o predicado dessa oração, saíram cheirosos após o banho, é um predicado verbo nominal. Por quê? Ele vai apresentar um verbo intransitivo. O verbo saíram. Eu poderia dizer simplesmente que os cães e gatos saíram. Bom, mas como eles saíram cheirosos. E cheirosos é agora um estado em que eles se encontravam. Portanto, é um predicativo do sujeito. Ele vem acompanhado por um adjunto adverbial de tempo e, como a gente sabe, ele é analisado sempre no final da oração, após o banho. Agora na questão 5, item A. Não tem item, é um pontinho apenas, tá? Mas vamos lá. Vamos precisar fazer a análise da oração. Os soldados avançavam cautelosos pela mata. Quem avançava, gente? Os soldados. Portanto, sujeito simples. Os soldados, sujeito simples. Bom, e neste caso, sendo um sujeito simples, tem apenas um núcleo, soldados. Predicado, verbo nominal, ou seja, o que se fala sobre o sujeito. Avançavam cautelosos pela mata. Eu tenho aí um predicado verbo nominal, pois o verbo é intransitivo. Qual o verbo? Avançavam. Poderia dizer simplesmente os soldados avançavam e eu não precisaria de um complemento. Mas se eu estou dizendo como eles avançavam, que no caso é um estado em que eles se encontravam naquele momento, eu tenho um predicativo do sujeito, cautelosos. O adjunto adverbial de lugar, analisado por último, como nós sabemos, pela mata, cujo núcleo é mata. Gente, abram na página 130 e observem a seguinte análise. Observem com bastante atenção, pois o restante da análise, a análise da segunda oração, vocês irão fazer sozinhos, tá? Então, não esqueçam de pausar o vídeo após a resolução da questão, após a explicação, para vocês responderem. E não esqueçam também que a correção estará no final do vídeo. Cães e gatos têm o olfato muito mais apurado. Sujeito composto, cães e gatos. São dois núcleos. Nossa, faltou uma vírgula aí depois de cães, tá? Núcleo do sujeito, cães, vírgula, gatos. Observem que essa oração possui um predicado verbo nominal, pois o verbo é transitivo direto. Tem. Quem tem, tem alguma coisa. Tem o quê? Tem o olfato. Tem o olfato. Observem que aí nós temos também o predicativo do objeto, apurado. Acabei colocando o adjunto adverbial antes do local, mas vocês sabem, podem colocar depois, os adjuntos são sempre analisados por último. Então, os adjuntos adverbiais, muito mais. Esses adjuntos adverbiais são advérbios de intensidade, então estão intensificando a característica do objeto. Sobre a questão 7 e a questão 8, vocês irão fazer em casa e a gente vai fazer a correção na próxima aula. Estou na página 130 e 131, ok? A questão 9, vamos lá? Página 131. Gente, essas respostas são sugestões. Vocês podem fazer e devem tentar fazê-las de maneiras diferentes, atentando-se ao que se pede na questão. Então,
A questão 9 pede para nós fazermos 3 orações com o adjetivo atencioso. Cada uma com este adjetivo em uma função diferente. Por exemplo, no item A, nós precisaríamos usar o adjetivo atencioso como predicativo do sujeito. Então, observem. Aquele vendedor é muito atencioso. Quem é atencioso? Aquele vendedor. Aquele vendedor é o sujeito, então atencioso é o predicativo do sujeito. Já no item B, eu achei o vendedor muito atencioso. Observem que eu achei o quê? Achei o vendedor. O vendedor, portanto, é o objeto, o complemento do verbo achei. Logo, muito atencioso é uma característica do objeto. Portanto, predicativo do objeto. Já no item C, vendedor atencioso me atendeu na loja. O vendedor atencioso me atendeu na loja. Nesse caso, atencioso vem junto do sujeito. Portanto, trata-se de um adjunto adnominal. Vamos agora à correção daquelas questões que vocês certamente fizeram sozinhos. Por favor, gente, vocês sabem que fazer essas atividades, essas questões sozinhos, é uma maneira de exercitar aquilo que vocês acabaram de aprender, para a gente não esquecer. Então, vamos lá. A questão D. Os namorados olhavam as estrelas apaixonados. Neste caso, nós temos uma oração com predicado verbo nominal e nós precisávamos dividi-la em duas partes, em duas orações, uma com predicado verbal e outra com predicado nominal. E eu teria: os namorados olhavam as estrelas e os namorados estavam apaixonados. Já no item C, na questão 2, no item C, na página 127, eu precisaria fazer o contrário. Eu precisaria pegar duas orações, uma com predicado verbal, outra com predicado nominal, uni-las, formando assim um predicado verbo nominal. Então, eu tenho: Silvio abriu a porta, com predicado verbal. E Silvio parecia surpreso, com predicado nominal. Unindo as duas, eu tenho: Silvio abriu a porta, surpreso. E agora, predicado verbo nominal. Observem que Silvio abriu a porta surpreso. Neste caso, surpreso é predicativo do sujeito. Quem estava surpreso era Silvio, viu? Não era a porta. Questão 6. Após a viagem, encontramos a casa desarrumada. Vamos lá? Vamos observar. Sujeito desinencial ou oculto? Nós. Por que nós? O pronome, neste caso, ele não está explícito na frase. Nós não temos aí: nós encontramos a casa desarrumada após a viagem. Portanto, sujeito desinencial ou oculto. E qual seria o predicado dessa oração? Encontramos a casa desarrumada após a viagem. Tudo isso é o predicado dessa oração. Como nós podemos classificar? Vamos observar. É um predicado verbo nominal, mas por quê? Ele tem um verbo transitivo direto. Qual verbo? Encontramos. Se encontramos, encontramos alguma coisa. O que nós encontramos? O objeto direto, a casa, cujo núcleo é casa e está acompanhado pelo artigo a. Agora, neste caso, observem que a casa estava desarrumada. Portanto, desarrumada é o predicativo do objeto. Não é nós que estávamos desarrumados, mas a casa. A casa está acompanhada pelo... O adjunto, ou seja, que está acompanhando, indicando o tempo, seria após a viagem, cujo núcleo do adjunto de tempo é viagem. O adjunto adnominal do advérbio é a,
que está acompanhado pelo conectivo após. Na questão 10. Questão 10, nós temos uma outra tirinha. Temos aí a Mônica e a Magali. Mônica chorando. E ela vai até Magali e diz pra Magali: eu fui até a farmácia e me chamaram de gorda. Nossa, tadinha da Mônica. Magali: mas você vai deixar isso barato? Volte lá e diga umas poucas e boas. Aí vai lá, né? A Mônica direto pra balança. E começa a brigar com a balança. Você é uma magricela enferrujada que não sabe de nada, tá legal? Ok. Sei que vocês estão fazendo a leitura e é bem mais divertido do que eu fazendo aqui, mas vamos lá. Na oração me chamaram de gorda, o verbo chamar está empregado como verbo transitivo direto. Chamaram de quê? Portanto, verbo transitivo direto. Agora, nesse caso, que função exerce o pronome pessoa oblíquo me, no item B? Pronome me. Chamaram a quem? Chamaram a Mônica. Portanto, nesse caso, trata-se do objeto direto. E no item C? No item C, gente, o item C tá na página 132, tá? Pede para dizer qual é a função sintática do termo de gorda. E aí, nesse caso, eu tenho uma característica. É o predicativo do objeto. E no item D, esse termo vem precedido de que palavra? Me chamaram de gorda. Gorda vem precedido da preposição de. Bom, façam as atividades de casa, a gente faz a correção na próxima aula. Um beijo, tirem as dúvidas no grupo e até a próxima.